Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal, você que já é um atraído pela Palavra de Deus e você que está chegando aqui pela primeira vez, que está fazendo essa experiência, que está retornando. Queridos, mais uma vez, não vou deixar de falar isso nunca. Às vezes eu não falo todos os dias, mas eu não posso deixar de falar que nós precisamos ler a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é o alimento da nossa vida. Então aqui a gente vai fazer, vai meditar, vai pensar naquilo que o Evangelho está tentando direcionar para a nossa vida, mas a gente precisa ler a Palavra de Deus, precisa fazer essa experiência, ter esse contato com a Palavra. Bem, hoje quarta-feira, né? Dia 15 de outubro, hoje eu comemoro 19 anos da minha crisma. Não, 19? Isso. 19 anos que eu fui crismado e tenho como madrinha de crisma também, né, Santa Teresa d'Ávila, né, a grande santa que celebramos hoje, né, doutora da igreja, mística e uma grande reformadora espiritual e também dos Carmelos. Então, o que a gente pode dizer de Santa Teresa d'Ávila? A reformadora do Carmelo, né, porque a vida carmelita estava indo para alguns lados que estava se tornando permissiva demais, né? Se secularizando, vamos dizer assim. E Santa Teresa reformou e devolveu espiritualidade para o Carmelo. Então, ela traz esse ideal de que o tempo, às vezes, pode fazer a gente se perder no caminho. O tempo, às vezes, pode fazer a gente se desviar do propósito de Deus. Mas sempre é preciso rever, revisitar e voltar. Nunca é fácil, porque ela sofreu muitas perseguições, houve divisões na ordem, né? Houve a divisão de Carmelos calçados e descalços por conta da sua reforma, foi perseguida, né? Foi taxada como louca, né? Mas tudo isso faz parte do processo, quando a gente precisa fazer as coisas voltarem para o original, voltarem para aquilo que devem ser de verdade. E às vezes eu e você, pela rotina da vida, pelas situações do dia a dia, pelas coisas que passamos, pelas desculpas que inventamos, às vezes também, a gente se perde do caminho. Mas sempre é uma oportunidade de voltar. O que eu gosto também de Santa Teresa d'Ávila é que ela é uma grande mestra espiritual, tanto que ela é chamada como Santa Madre, né? Que ela é a grande madre, a grande superiora dos Carmelos e mãe, então mestra espiritual, porque reformou a espiritualidade, não só do Carmelo, como também respingou e ajudou a reformular toda a espiritualidade cristã. Toda a espiritualidade na igreja tem a influência de Santa Teresa. Santa Teresa tem um livro que se chama Castelo Interior e as suas moradas. E ela vai fazer uma analogia da nossa vida espiritual como um castelo. Que esse castelo tem muitas moradas onde você vai avançando pouco a pouco, conhecendo essas moradas. E você só entra no castelo, segundo ela, quando você já conseguiu se libertar dos pecados mortais. Então, quando você ainda tem pecados mortais, você está fora do castelo. Mas quando você se liberta dos pecados mortais, aí você vai entrando no castelo. E aí vem as diversas vias que ela também vai explicar, que é a via unitiva, já ia falar procriativa, ó. Unitiva, purgativa, unitiva. Então, você vai desenvolvendo a sua vida espiritual. Primeiro via purgativa, por quê? Porque é preciso expurgar, né? Libertar dos pecados mortais, libertar-se dos pecados que nos aprisionam. Depois a via unitiva, onde a gente começa a se unir intimamente com o Senhor. E a terceira via, que agora eu me esqueci o nome, mas é a via onde já acontece o matrimônio espiritual, onde a gente não tem nada além do Senhor na nossa vida. Então, e isso você vai desenvolvendo e caminhando ao longo da vida espiritual. Mas isso não se faz sem a palavra de Deus nem sem oração. Então a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa buscar lutar contra os pecados porque não há como unir-se intimamente ao Senhor, não há como estar unido com Ele se você ainda se permite, não só se permite também, mas se você, como é que se diz? E como que se você ainda se deixa levar facilmente
né, sem luta pelos pecados mortais. Então isso é uma coisa importante a gente também buscar. Por isso a importância da luta contra o pecado. Na liturgia de hoje, a primeira leitura vai falar que nós não devemos condenar, ou seja, julgar ninguém, porque aquele que julga o outro se condena-se a si mesmo. Por quê? Porque aquele que julga alguém se enche de soberba. O que é a soberba? É eu me colocar num lugar que não é meu. Porque só quem tem a capacidade de julgar, que vai dizer o texto, que conhece a verdade e também conhece a verdade de todas as coisas, é o próprio Deus. Então só Ele pode julgar. Quando eu me coloco no lugar de juiz, eu estou me colocando no lugar de Deus. Logo me enchendo de soberba, que é a raiz principal de todos os pecados, e me desviando do caminho do Senhor. Então eu me condeno, não porque... eu me condeno porque o caminho que eu estou trilhando é errado. Eu me condeno porque eu estou no pecado, me deixando levar pela soberba, tá? Também vai falar, nesse texto, que Deus ele é muito bom e misericordioso. Só que a gente tem que usar a bondade de Deus para buscar nossa conversão. Muitas vezes a gente olha para a bondade de Deus e pensa, Deus é bom, então eu posso viver a minha vida de qualquer jeito porque Deus é bom e vai me perdoar. Cuidado com isso. Eu lembro que uma vez teve um evangelho que Deus me deu um discernimento muito interessante sobre o evangelho da festa, onde o homem vai fazer uma festa e ele convida as pessoas e ninguém aparece. E aí ele vai nas encruzilhadas e traz as pessoas. E havia um homem que não estava com vestes de festa. As vestes dele não estavam adequadas, né? Estavam gastas para estar numa festa. E aí o Senhor me dava um entendimento de que muitas vezes nós não estamos com as vestes adequadas. Por quê? Porque a nossa veste está muito desgastada. Porque a gente confessa e volta todo o tempo. Conforme você vai lavando todo o tempo, a veste se desgasta. E ela acaba não se tornando adequada para o dia final. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A vida, Deus ele sempre vai nos perdoar. Mas a gente não pode viver nessa coisa de, eu vou pecar porque eu posso me confessar. Porque às vezes a gente tem essa tentação. Eu vou pecar porque eu posso me confessar. Eu vou me confessar amanhã, então eu vou aproveitar para pecar logo. Para já deixar logo, fazer um pacote logo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor são para ser usadas em nosso favor e para conversão. E não para ser usada como desculpa para o pecado. Deus é bom e perdoa, né? Então qual é o problema de eu cair de novo? Posso pecar porque Deus vai me perdoar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Deus vai perdoar, mas a gente também não pode brincar, sabe? Burlar a misericórdia de Deus. E também, a primeira leitura vai dizer para nós que a gente tem que tomar cuidado para não demorar a se converter. E aí eu pensava, imagina, se eu tenho uma prova importante daqui a um mês, e eu passo 3 semanas vivendo a minha vida e deixo para estudar toda a matéria na última semana. Então eu vou ter uma semana para estudar todo um volume de conteúdo. Se eu tivesse estudado desde o início, durante todo o mês que eu tive, eu teria muito mais tempo de estudo e não ficaria tão pesado. Assim também é. Se eu me converto logo, busco logo a conversão, eu vou tendo mais tempo para ir trabalhando em minha vida espiritual, o conhecimento de Deus e o crescimento. Se eu deixo para me converter amanhã ou depois, pode ser que me falte tempo para resolver tudo que eu preciso resolver. Pode ser que me falte tempo para dar conta de tudo que eu preciso dar. Então, conversão é para ontem. Eu já tenho dito isso aqui há um tempo, né? Conversão é para ontem, para que hoje eu possa já caminhar firmemente na presença do Senhor. E o Evangelho, ele também vai dizer para nós que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem vivido uma vida cristã bonita aos olhos de quem vê. Como assim? Que a gente tem vivido uma vida cristã como fazendo as coisas na frente de quem tem que fazer, fazendo para ser visto, fazendo para ser reconhecido e não fazendo na verdade do nosso coração. A vida cristã, ela é para ser vivida em verdade e na integralidade da vida. E não só para que os outros vejam, como Jesus vai criticar os fariseus que querem os melhores lugares, querem estar nas praças e serem saudados. Isso é vaidade. Um cristão precisa se despir das vaidades, desse movimento de querer ser visto, reconhecido, bajulado, saudado.
Não, eu vivo a minha vida cristã para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja testemunhado, para que o Senhor seja enaltecido. A minha vida é um testemunho da vida do Senhor. E é assim que a gente precisa viver, é assim que a gente precisa caminhar. Então que a sua vida não seja um holofote para si mesmo, mas que você seja um holofote que vai iluminar e fazer Jesus conhecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.